Olá e bem-vindo à Pedagotech. Eu sou Marcelo Osana e hoje vamos dar continuidade ao assunto do Clube do Livro do The Hobbits. Me segue aqui então para o meu desktop e vamos conversar um pouquinho sobre umas mudanças que eu fiz no nosso Google Classroom. Que na verdade não foi nada demais, eu só adicionei aqui do lado os capítulos que cada fase vai cobrir. Então, assim que a gente já tem nossa estrutura do curso, vamos colocar aqui, lembrando, fase um, An Unexpected Journey, capítulos 1 a 3, Phase 2, Into the Wild, capítulos 4 a 8, Phase 3, Dragon Territory, capítulos de 9 a 13, e Phase 4, The Journey Home, capítulos 14 a 19. Mas antes da gente começar com a leitura do livro, eu queria criar umas atividades de boas-vindas. Então eu vou criar aqui um novo tema. Vou chamar de Welcome to the Adventure. Welcome to the Adventure. E eu vou colocar ela logo no início. E vou criar minha primeira atividade. Aqui no botão criar atividade. E aqui nos anexos, né, na parte de baixo, antes da descrição, eu ainda não sei bem como é que eu vou, o título que eu vou colocar aqui, mas eu vou criar um documento. Nesse documento, eu quero colocar uma tabela. Como eu vou fazer isso? A ideia que eu quero fazer aqui é o seguinte: eu gostaria de colocar nesse documento frases do livro e do lado esquerdo, se você concorda ou discorda antes de ler o livro. Então, frases do Gandalf, frases do Bilbo, frases de outros personagens. E se você concorda ou discorda com o que ele está dizendo. Aí, depois de terminar o livro, do lado direito você marca se você ainda concorda ou se você discorda agora com essas frases. Então, vamos deixar um espaço aqui em cima para eu poder escrever as instruções depois, mas eu vou inserir uma tabela e eu quero nessa tabela um concorda, discordo, a frase do livro, concordo e discordo. Então são 5 colunas. Eu não sei quantas linhas eu vou colocar ainda, mas vamos colocar aqui 5 por 5. Beleza. Então nesse primeiro eu vou colocar agree, disagree, statement, agree, disagree. Beleza. Então, nessa primeira coluna, eu quero que o participante, o leitor, marque se ele concorda ou discorda só com um clique. Então, para isso, a gente tem aqui no Google Docs a lista de verificação, aqui na barra de ferramentas. Se eu clicar aqui, ele preenche com os quadradinhos. Perfeito. E vou fazer a mesma coisa com as duas últimas colunas. Agora o leitor pode marcar se ele concorda ou se ele discorda com a frase. Então agora a gente vai só decorar aqui mais bonitinho. Vamos colocar aqui no meio, vamos colocar em negrito, vamos colocar uma letra mais condizente com Hobbits. Vamos centralizar tudo. E vamos diminuir aqui esse lado, selecionando as duas colunas para que fique
Isso é outra coisa que eu posso fazer também. Vou aqui em arquivo e vou em configuração da página e vou colocar sem página. Pronto, assim ele fica ocupando a tela toda, parecendo uma página web. Vamos aqui, diminuir essas colunas também, concordo, discordo. E vamos aumentar aqui o espaço para a frase original. Pronto. Agora aqui no meio eu vou escrever frases e depois o leitor vai poder marcar se ele concorda ou discorda no início, antes de ler o livro, e depois se ele ainda concorda ou se ele discorda após ter lido o livro. Agora, para que isso chegue para todos os alunos, voltando lá no Google Sala de Aula, eu preciso trocar essa configuração que diz os estudantes podem ver o arquivo e eu vou trocar para fazer uma cópia para cada estudante. Dessa forma, todo mundo que for participar dessa atividade vai receber a sua própria cópia do documento. Beleza. Vou então montar uma série de atividades de boas-vindas nesse estilo, antes da gente começar a leitura oficialmente do livro, o leitor, o participante, vai poder pensar, vai poder refletir sobre o que já conhece e o que deixa de conhecer antes das atividades. Beleza, vamos só colocar aqui agree or disagree como nome da atividade. Depois eu troco isso. Ela é uma atividade que não tem nota e não tem data de entrega, e vou colocar ele no tema Welcome to the Adventure. Eu não vou publicar isso ainda, então eu vou salvar como rascunho. E ali está a nossa atividade. Assim como essa atividade, eu vou querer que em cada uma dessas etapas a gente trabalhe com vocabulário. O livro da Hobbit trabalha com vocabulários muito interessantes em inglês. Então, eu gostaria que o leitor aproveitasse essa oportunidade para aprender alguma coisa ou outra do inglês. Então, vamos clicar em criar atividade. Mais uma vez eu vou criar um documento. Agora, às vezes eu fico na dúvida se é melhor criar um documento ou se é melhor criar uma planilha para essas atividades assim. Eu vou com documentos por enquanto. Vou chamar de Vocabulary Chapter 1. Vocabulary. Muito bem. Mais uma vez eu vou deixar uns espaços aqui para botar as instruções depois, que eu ainda vou pensar. Mas isso daqui é uma coisa que fizeram comigo quando eu estava na escola, lá na 7ª série, lendo esse livro com a professora de inglês, quando eu morava fora. A gente tinha um caderno, e nesse caderno a gente tinha que dividir as folhas em 3 colunas. Na primeira coluna a gente ia colocar os vocabulários que a gente não conhecia, escrevendo ali na coluna. Do lado, na coluna do meio, a gente tinha que procurar no dicionário um sinônimo ou então uma definição, colocar lá. E na terceira coluna a gente tinha que... aí era onde a professora diferenciava os alunos. Os alunos que eram mais avançados no idioma tinham que escrever uma frase por conta própria usando aquele vocabulário. Para os alunos que não tinham tanto domínio do idioma, eles tinham que copiar do livro a frase de onde tiraram esse vocabulário. Eu aprendi muitas palavras fazendo esse exercício e quero replicar esse exercício aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, mais uma vez, inserir tabela com 3 colunas. Vamos adicionar mais uma linha aqui.
Vou inserir linha. Então, nesse primeiro, eu vou colocar vocabulary. Na segunda, definition. E na terceira, sentence. Sentence. Mais uma vez, vamos centralizar esse. Vamos trocar aqui para Merriweather. E aí depois eu vou adicionar algumas colunas. Agora eu estou na dúvida se eu vou deixar os participantes escolherem as suas palavras ou se eu coloco algumas. Eu acho que tinha algumas palavras que são muito interessantes que eu tenho certeza que ninguém vai conhecer, tipo a palavra flummoxed. Então, eu acho que de repente eu vou voltar lá no livro, vou procurar algumas dessas palavras e vou colocar umas 4 ou 5, de 3 a 5 por capítulo, por conta própria, e vou pedir para que o participante encontre as palavras, suas palavras também, adicione linhas e coloque suas palavras lá. Bom, por enquanto é isso. Vou, ao longo dessa semana, montar essas atividades que são constantes para todas as etapas. E aí, semana que vem, a gente começa a pensar por etapa, por fase, por capítulo, atividades que são mais focadas no que está acontecendo. Certo? Qualquer coisa, assinem meu Substack, tá tudo lá. E vamos lá. Abraço, até semana que vem.